Bom, só para organizar a aula de hoje, eu vou fazer num primeiro momento ainda exercício de fixação sobre o modelo do Bohr. A gente precisa fazer bastante exemplos relativo à modelagem do Bohr. A gente focou muito no átomo de hidrogênio, mas eu queria ver outros sistemas, são os sistemas hidrogenoides, né, que a gente pode utilizar também o modelo do Bohr e também utilizar, fazer uma conta numérica de algumas quantidades que a gente mostrou na aula passada. Por exemplo, a descrição do raio-x gerado, né, os picos do raio-x gerado como sendo dependente do material, né, em que os elétrons estão colidindo. A gente conseguiu mostrar também no modelo do Bohr. São basicamente os gráficos do Moseley, né, que a gente só discutiu teoricamente na aula passada. E depois a segunda metade, que é o assunto da aula de hoje, é a hipótese de de Broglie e a dualidade onda-partícula, né? Então a gente vai analisar o que é a proposta do de Broglie, isso acho que em 1925, né? A confirmação dessa hipótese dele em 27, por um experimento famoso, né? Que é o do Davidson Germer, né? E associado à hipótese de Broglie, a gente tem um comprimento de onda da matéria, né? Então, saber calcular explicitamente esse comprimento de onda da matéria é super importante quando a gente for tratar na sequência, né, a formalizar, né, uma mecânica quântica que é ondulatória, onde a gente usa a descrição da matéria como sendo a partir de ondas, né, cuja comprimento de onda de Broglie a gente vai definir na aula de hoje. Né. Mas só para começar a aula, voltando ainda à questão de aplicações do modelo de Bohr, para exercício de fixação, né, eu gostaria de utilizar então o modelo de Bohr para analisar outros sistemas além do átomo de hidrogênio, mais gerais, né? Por exemplo, eu quero analisar aqui o que a gente chama de sistema positrônio, né? Que é um estado ligado de um elétron e de um pósitron, tá? Esse sistema ligado é possível, porque, de novo, igual o átomo de hidrogênio, a gente tem uma interação que é eletrostática, né? Entre partículas de cargas contrárias, né? No caso do átomo de hidrogênio, a gente tem um próton positivo e uma atração eletrostática dele com o elétron, né? Então aqui o lugar do próton vai ser ocupado por um pósitron, que é a antipartícula do elétron, né? Que tem as mesmas massa, mesmas características do elétron, só que tem a carga contrária, né? Tem carga, mais uma carga eletrônica, né? E aí eu queria analisar no sistema positrônio, certo? Esse sistema ligado elétron-pósitron, né? Quais é que são as energias, comparado, claro, com o átomo de hidrogênio, e quais são os raios de órbita. Depois a gente vai ver que não são raios de órbita mesmo, não dá para comparar diretamente com o que a gente tem no caso do hidrogênio, mas são essas duas coisas que eu quero calcular, né? A energia do estado positrônio, os níveis de energia, né? No estado do positrônio e depois os raios de órbita. Né? Lembrando só que no caso do átomo de hidrogênio, né, os níveis de energia para o hidrogênio são escritos, né, inversamente proporcionais ao número quântico principal ao quadrado, e a ordem de grandeza, né, a menos do número quântico, né, a ordem de grandeza de energia no átomo de hidrogênio, no modelo do Bohr, basicamente é alfa ao quadrado, que é o quadrado da constante de estrutura fina, multiplicado pela metade da energia de repouso do elétron. Então a gente consegue escrever todos os níveis de energia do átomo de hidrogênio a partir de múltiplos, que é o alfa 2, né, da metade da energia de repouso do elétron, que é o 511 kV. Né? Então, a metade disso, que é 200 e pouco, multiplicado por alfa 2, a gente obtém todos os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Lembrando que nessa expressão aqui a gente está assumindo, como a gente discutiu na aula passada, né, modelando o núcleo como tendo massa infinita. Né? A gente discutiu que, na verdade, se a gente fosse formalmente fazer a conta em mecânica clássica, aqui no lugar da massa do elétron, nós deveríamos ter colocado a massa reduzida do sistema elétron-próton, mas eu mostrei explicitamente para vocês que no átomo de hidrogênio, essa simplificação de substituir a massa de reduzida pela massa do elétron é super boa, porque a massa reduzida, no caso do átomo de hidrogênio, é 99,9% da massa do elétron, né? E vai ficando cada vez melhor se eu estou com átomos com núcleos maiores, vai ficar cada vez mais relevante, mais correta essa nossa aproximação. O que a gente vai fazer agora aqui no caso do positrônio, onde o lugar do próton está sendo ocupado por um pósitron, né? Tem a mesma massa do elétron, só tem carga positiva, né? É, de novo, em mecânica clássica, um sistema de dois corpos com interação colombiana atrativa, né? Então, aqui a gente vai usar a mesma expressão do modelo do Bohr, certo? Trocando a massa do elétron, na verdade, a massa reduzida do sistema elétron-próton, pela massa reduzida do sistema elétron-pósitron, né? Então, a mesma cara, né? Os níveis de energia do estado positrônio, os ENs, do E mais E menos, é igual, né?
é igual a negativo, alfa quadrado sobre 2n ao quadrado, e aqui, em vez da massa reduzida do sistema elétron-próton, a gente vai colocar a massa reduzida do sistema positrônio, né? Multiplicado, claro, por c quadrado, para a gente ter energia de repouso. Aqui eu estou calculando explicitamente qual é que seria, então, a massa reduzida do sistema elétron-positron, né? Usando a definição da massa reduzida do sistema, como a gente viu na aula passada, sistema de duas partículas, né? Fatoramos a massa do elétron, a única mudança aqui seria trocar a massa do próton pela massa do positron, né? Então, aqui no lugar da massa do próton, na nossa conta da aula passada, a gente substituiria pela massa do elétron, né? Com isso, essa razão aqui dá 1, né? Então, a gente tem 1/2 da massa do elétron como sendo a massa reduzida do sistema positrônio, né? Mais ou menos, né? Substituindo essa informação, né, aqui na massa reduzida do sistema positrônio, a gente vai ver, né, que a gente vai obter praticamente a mesma expressão quando a gente coloca aqui Ne sobre 2, né? Basicamente é a mesma expressão dos níveis de energia do átomo de hidrogênio, a menos de um fator 2, né? Que é esse 2 que aparece aqui adicionalmente, além da massa do elétron. Né? Então eu consigo mostrar, comparando essas duas expressões, colocando que a massa reduzida do sistema mais ou menos é a metade da massa do elétron, né? Aqui os níveis de energia no sistema positrônio, E mais E menos, é a metade dos níveis de energias correspondentes ao átomo de hidrogênio. Né? Então, por exemplo, o nível de energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio é o menos 13,6 electrovolts. No caso positrônio, o estado fundamental do estado positrônio seria a metade disso, né? A metade do 13,6, né? 7 pontos quebrados. Né? Lembrando que se os níveis de energia são, comparado com o hidrogênio, com um fator 2, né, são a metade dos níveis de energia do hidrogênio, a gente consegue entender que o espectro, né, de emissão desse positrônio, comparado com o hidrogênio, né, vai ter a mesma estrutura de raias do hidrogênio, se eu fosse medir o espectro de emissão num sistema ligado assim, né, só que as linhas, né, têm o dobro do comprimento de onda daquele do hidrogênio. Por quê? Porque lembram na aula passada, passada não, retrasada, acho já, né? No modelo do Bohr, a diferença entre os níveis de energia, né, em que eu estou fazendo a desexcitação, né, está associada com o inverso do comprimento de onda. Né? Como as energias do sistema positrônio são a metade do hidrogênio, os comprimentos de onda vão ter o dobro daquelas raias do hidrogênio, né? Justamente comparando as níveis de energia com o inverso do comprimento de onda do fóton emitido. Né? Então, a estrutura vai ser a mesma, né, de séries, né? Só que está todo mundo shiftado em comprimento de onda por um fator 2, né? Justamente porque os níveis de energia estão shiftados por um fator 1,5 para baixo. Se eu fosse calcular os raios de órbita, né, no modelo do Bohr para o sistema positrônio, o meu ponto de partida também seria os raios do átomo no modelo do Bohr, né? Os diferentes raios, começando com o raio de Bohr, né? Que é o raio do nível fundamental, tem essa estrutura, né? Bom, a dependência com os raios é com o quadrado do número quântico principal, né? Então, vou aumentando os raios quadraticamente com n para níveis acima do fundamental, né? E a escala de tamanho é dada basicamente pela comprimento de onda Compton reduzido do elétron, dividido pela constante de estrutura fina, que é 1 sobre 137. Né? Aqui eu posso escrever explicitamente em termos da massa do elétron, aqui eu estou abrindo, né? Estou abrindo a expressão do comprimento reduzido do Compton do elétron. Né? Isso a gente mostrou na aula retrasada, que essa quantidade aqui é H cortado C sobre a energia de repouso do elétron. Claro, dividido por alfa aqui e multiplicado por n ao quadrado. Lembrando que se eu fosse passar do hidrogênio para o positrônio, a única alteração que eu vou ter que fazer é trocar a massa do elétron pela massa reduzida do sistema positrônio. Né? Ou seja, fazer basicamente esta conta aqui. Né? Ou seja, a expressão dos raios no sistema positrônio, né, tem a mesma estrutura que no caso do Bohr, substituindo, né, a massa do elétron, ou a massa reduzida do sistema elétron-próton, né, pela massa reduzida do sistema positrônio. Todas as outras constantes físicas não vão alterar, porque o tipo de interação é exatamente o mesmo. Né?
coulombiano atrativo, os tipos de carga são exatamente a mesma, do ponto de vista da interação coulombiana, né? Se a gente lembrar que a massa reduzida do sistema do positrônio é a metade da massa do elétron, está claro que a expressão que eu vou obter, substituindo a massa reduzida pela metade da massa do elétron aqui, a gente vai claramente entender que a expressão que eu vou obter aqui para os raios de órbita no sistema positrônio são o dobro, né? O dobro dos raios de órbita do caso do hidrogênio, né? Porque eu vou ter um fator 2 que vai subir aqui e multiplicar exatamente a mesma expressão que eu tenho para o caso do hidrogênio, né? Então, os raios de órbita são o dobro, né? Vão ser o dobro daqueles obtidos para o raio de órbita para o caso do hidrogênio, né? No caso do sistema elétron-próton, que é o átomo de hidrogênio, né? Como o próton é muito massivo, o centro de massa está quase colado no próton, né? E basicamente o raio que a gente obtém é o raio de órbita circular do elétron em torno do próton, né? Onde a massa quase toda está concentrada no próton, onde a centro de massa está colada praticamente no próton, né? A massa do próton é 2.000 vezes maior que a da massa do elétron. No caso do positrônio, né, o negócio é um pouquinho diferente, porque como as massas são iguais do próton e do pósitron, né? Do elétron e do pósitron, né? São massas iguais, o centro de massa do sistema é mais e menos está no meio do caminho, né? Entre a posição do elétron e do pósitron, né? Então, o centro de massa não está colado numa das partículas, está no meio do caminho entre as duas, né? Então a gente não pode pensar que esse raio que a gente acabou de calcular, que é 2 vezes o raio do caso do hidrogênio, não é um raio de órbita circular mesmo do elétron em torno do pósitron, mas sim a distância, na verdade o diâmetro, né? A distância entre o pósitron e o elétron. Esses raios aqui, na verdade, é a distância relativa, né, entre o próton e o elétron, e o centro de massa está no meio do caminho, né, certo? Então, o raio de Bohr para o positrônio, né, é da ordem de 1 angstrom, lembrando que o raio de Bohr para o próton, né, para o hidrogênio é meio angstrom, né, 0,529 angstrom, o dobro disso é da ordem de 1 angstrom, né. Então, o raio de Bohr é maior, né, por fator 2 no positrônio comparado com o hidrogênio, né. Esse sistema aqui, elétron-pósitron, ele não é estável, né, ele decai depois de um tempo de vida curto, né, da ordem de 125 picosegundos, né? Então não é ele vive por um tempo muito curto como estado ligado, mas depois decai. O decaimento se dá por aniquilação do elétron com o pósitron, né? E a gente tem a geração de 2 fótons, né? Então quando decai o sistema positrônio, ele decai em um sistema de 2 fótons rapidamente, né? Então é só um exemplo curioso, né, de como é que eu consigo construir raios e níveis de energia e raios de órbita de um sistema que é muito parecido, né, formalmente com o átomo de hidrogênio, que é o sistema positônio instável. Aqui eu só estou lembrando lá de mecânica clássica, eu já mostrei isso várias vezes em mecânica clássica, né? Como é que a gente descreve um sistema de duas partículas em mecânica clássica, né? Ao invés de a gente utilizar os dois vetores de posição das duas partículas, né, o R1 e o R2, a gente também pode tentar escrever o mesmo sistema de duas partículas em termos da posição do centro de massa e do vetor posição relativa de uma partícula relativa a outra, que é o R, né? Aquele raio ali que a gente obteve no caso do elétron-pósitron é justamente a distância relativa, né, entre o elétron e o pósitron, né? Por que a gente utiliza, ao invés do R1 e do R2, o centro de massa e o vetor posição relativa de uma partícula relativa a outra? É que, se vocês lembrarem lá de mecânica clássica, a gente consegue escrever a equação dinâmica, segundo a lei, em termos de uma única equação que usa o mesmo campo de força, que é o campo de força de interação entre as duas partículas, né? Uma única equação que tem a cara da segunda lei de Newton, vetorial, né? Massa vezes aceleração igual a força de interação do par ação e reação. Só que esta equação aqui, que é a segunda lei, não é para a massa de uma das partículas, mas para a massa reduzida do sistema, né? Então eu tenho uma equação única dinâmica para o meu sistema de duas partículas, se eu pensar que eu tenho uma partícula única que tem massa igual à massa reduzida do sistema, que está sujeita à força de interação, e a aceleração é nada mais que a taxa de variação temporal, duas vezes, né, de segunda ordem, do vetor posição relativa de uma partícula relativa a outra. No caso do hidrogênio, né,
o centro de massa está colado no próton e a posição relativa basicamente é o raio de órbita circular. No caso do elétron pósito não é, né? Porque o, o vetor posição do centro de massa está no meio do caminho entre as duas partículas, né, que tem a mesma massa. Aqui, o meu segundo exercício de fixação, aí eu volto de novo para o átomo de hidrogênio. Nas nossas contas, de novo, falando, quando a gente discutiu as correções usando formalmente, né, corretamente mecânica clássica, a noção de massa reduzida do sistema, nos nossos modelos, como a gente está usando a massa do elétron explicitamente lá, te mostrou que está tudo tranquilo para tanto para hidrogênio quanto para átomos com núcleos maiores, né? A gente estava assumindo naqueles casos que o núcleo tem massa infinita, né? Se esse núcleo tem massa infinita, significa que ele não tem recuo, né? Toda a energia da transição vai na forma da energia do elétron emitido ou absorvido, né? E eu não tenho recuo do núcleo porque ele tem massa infinita, né? Agora, se eu fizer a conta correta, né, significando que o núcleo tem uma massa finita, eu posso ver quão errado, né, tá a nossa hipótese de utilizar também aquela suposição de massa infinita para o núcleo, né, no caso do átomo de hidrogênio. Né? Então aqui eu quero calcular explicitamente, né, usando conservação do momento angular, qual é que seria a correção de recuo, né, se eu usasse massa finita para o núcleo. Né? Então, em vez de usar a massa reduzida do sistema, que seria o correto classicamente, né, a gente está usando exatamente a massa do elétron. Né? Para fazer isso, a gente está assumindo núcleo com massa infinita que não tem recuo. Né? A energia cinética dele vai a zero com conservação de momento, momento linear. Né? Então, eu quero calcular aqui explicitamente qual é que seria a correção, né, do recuo, ou seja, qual é, que é a energia cinética de recuo para um núcleo realístico, né, que não tem massa infinita. Né? E qual é que é o efeito dessa correção de recuo para a energia do fóton, né, que é emitido na transição. Né? Quanto que vai para a energia mesmo do fóton emitido e quanto vai para a energia cinética de recuo do núcleo. Ou seja, eu vou calcular basicamente qual é que é a perda devido à energia cinética de recuo do núcleo da energia que é carregada, né, pelo fóton na emissão. Né? Para fazer um cálculo numérico específico, eu vou usar a série de Lyman, eu vou utilizar o fóton que tem o maior comprimento de onda da série de Lyman, para fazer uma conta numérica de qual é que é a ordem de grandeza dessa correção de recuo, né? Assumir o núcleo com massa finita, né? Certo? Que é o correto em mecânica clássica. Do ponto de vista de massa reduzida, a gente já mostrou que não é problema, né? A massa reduzida é praticamente a massa do elétron, então a gente pode usar tranquilamente nos nossos modelos a massa do elétron no lugar da massa reduzida, porque a correção é mínima, né? 99,9% da massa do elétron. E vai ficar cada vez melhor se a massa for maior, né? Agora aqui eu vou ter que usar mecânica clássica com conservação de momento linear, né? Eu tenho então um núcleo, né? Um núcleo excitado, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio num estado excitado e ele vai desexcitar emitindo um fóton, tá? Do ponto de vista de mecânica clássica, né? Com um núcleo com massa finita, com hidrogênio de massa finita, né? Eu tenho então um átomo de hidrogênio excitado em repouso no estado inicial. Depois da emissão, eu tenho o fóton emitido com seu momento, que o fóton tem momento, né? E mais a energia cinética, ou o momento, né? O momento de recuo do núcleo. Então, se eu fosse utilizar conservação do momento linear para o sistema núcleo excitado, na verdade, o átomo de hidrogênio excitado, e depois o sistema já com a emissão de fóton e o momento associado ao recuo do núcleo, a conservação de momento é essa daqui, né? Eu tenho momento inicial, que é o momento do átomo de hidrogênio, né? Momento inicial do átomo de hidrogênio, que está em repouso, né? E depois, igual, por conservação de momento, que é um sistema isolado, né? A gente tem a soma do momento do átomo de hidrogênio, quando ele tem o recuo, né? Mais o momento do fóton emitido. Então, tem um sistema de duas partículas, a soma do momento das duas partículas é essa daqui, né? Como o momento linear do átomo de hidrogênio no estado inicial está em repouso, né? Isso significa que eu tenho uma relação entre o vetor momento do átomo de hidrogênio depois da emissão do fóton
com o próprio momento do fóton, né? Os dois vetores momentos estão relacionados por essa equação aqui, que é vetor zero igual ao vetor soma, né? Significa que o momento linear do átomo, depois da emissão do fóton, é igual exatamente ao vetor momento do fóton por troca de sinal. Ou seja, esses dois vetores momentos lineares têm mesmo módulo, mesma direção e apenas sentidos contrários, né? Ou seja, o módulo do momento linear do núcleo, quando ele recua, é exatamente, do núcleo não, do átomo de hidrogênio, quando ele recua, é exatamente o módulo do momento do fóton, né? Ou seja, eu consigo calcular explicitamente o momento, o módulo do momento do núcleo ou do átomo de hidrogênio, né? Consigo mostrar explicitamente quanto é que é o módulo do momento do átomo de hidrogênio depois da emissão, em termos do módulo do momento do fóton, né? O momento do fóton é dado em termos do comprimento de onda do fóton, né? H de Planck dividido por lambda, onde lambda é o comprimento de onda do fóton emitido, é o valor do momento do fóton, né? Se a gente tem o valor do módulo do momento do átomo, a gente consegue calcular a energia cinética dele, né? A energia cinética do átomo, depois da emissão do fóton, né? Aqui eu estou usando a equação não relativística para a relação entre energia cinética e momento, né? P quadrado sobre 2m nos dá a energia cinética relativística do átomo, né? Então a energia cinética de recuo do átomo, depois da emissão do fóton, né? É P quadrado sobre 2 massa do átomo, né? Onde a gente vai escrever, então, o módulo do momento do, do átomo em termos do comprimento de onda do fóton emitido. Então eu consigo mostrar que a energia cinética é escrita em termos do H cortado ao quadrado, 2 lambda 2, massa do átomo, né? Aqui eu só vou fazer alguns truquezinhos que eu sempre faço, né? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por C quadrado. A novidade aqui, eu faço sempre isso para a gente ter constantes físicas conhecidas no cálculo numérico, né? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por C quadrado, porque aí embaixo eu vou ter a energia de repouso do átomo, né? E em cima eu vou ter H vezes C. Na verdade eu quero H cortado C, né? Então além disso eu vou escrever o H em termos do H cortado. Tá? Então H é 2π H cortado. E claro, multiplicar em cima e embaixo por C quadrado. Com isso eu consigo mostrar que a energia cinética de recuo do átomo, depois da emissão do fóton, né, é escrita em termos da constante H cortado C ao quadrado e comprimento ao quadrado de onda ao quadrado do fóton emitido e da energia, não massa, mas energia de repouso do átomo, né? A gente consegue ver que essa expressão, né, numericamente, se a gente for ver, né, como eu tenho lambda 2 e a massa, ou a energia de repouso do átomo aqui embaixo, a gente vai ver, dá para ver claramente sem precisar fazer a conta numérica, né, que a energia cinética aqui é suprimida por comprimento de onda ao quadrado e pela massa atômica, né, a massa do átomo de hidrogênio, né? Então o recuo deve ser irrelevante, é irrelevante, né, para comprimentos de onda grande, né, ou seja, a frequência pequena, que o limite clássico é conhecido, né, ou né, ah, átomos com massa grande, né, átomos com massa grande, ou seja, eu estou com núcleos maiores que o do hidrogênio, automaticamente essa energia de repouso, a energia de recuo do núcleo ou do átomo, né, depois da emissão do fóton, está suprimida por o inverso da massa desse átomo, né? Ou suprimida também pelo inverso do quadrado do comprimento de onda do fóton emitido. Então, se eu tenho um fóton emitido com grande comprimento de onda, eu tenho supressão da energia cinética de recuo, né, do átomo, né? Aqui, como eu estava falando para vocês, eu obtive a expressão geral, né, para qualquer tipo de emissão, só considerando a conservação do movimento linear, né, do sistema, usando, claro, o caso realístico, onde o átomo tem massa finita, né, não é infinita. O átomo tem massa finita significa que o núcleo tem massa finita, isso que eu quero dizer. Agora eu vou fazer uma conta específica para a gente ter ordem de grandeza, né? Analisar a emissão, se eu estou, por exemplo, na série de Lyman, né? O maior comprimento de onda da série de Lyman que a gente conhece, né? Lembrando que a série de Lyman, a gente obtém todos os comprimentos de onda da série de Lyman, são desexcitações de níveis superiores além do fundamental, voltando para o fundamental, né? O cara que tem o fóton emitido na série de Lyman, que tem maior comprimento de onda, é aquele que tem menor energia, né?
Aquele que tem menor energia é o que faz a transição mais perto, né? Vem do nível n igual a 2 para o fundamental. Essa transição dá uma das raias do espectro da série de Lyman e aquele que tem maior comprimento de onda. O maior comprimento de onda é aquele associado com fóton com menor energia, né? Lembrando que a energia do fóton é a diferença entre os níveis de energia na desexcitação. Se eu tenho a pequena diferença nos níveis, automaticamente o fóton vai ter menor energia, né? A gente calculou de várias maneiras, tanto pela forma empírica de Rydberg, ou no modelo de Bohr, que o comprimento de onda dessa transição, né, do 2 para o 1, é 122 nanômetros ou 1220 angstrom, né? Que corresponde então a um fóton que corresponde à energia dele, né, as diferenças das energias do estado n igual a 2 com o n igual a 1, né? Que é justamente, a gente calculou também esse valor da energia desse fóton, né? É da ordem de 10,2 electrovolts, que é a diferença entre o menos 13,6 menos um quarto de 13,6, né? Lembrando que os níveis de energia caem com n quadrado, né? Então, 13,6 menos 13,6 menos 13,6 dividido por 4 vai nos dar uma energia para esse fóton emitido que é da ordem de 10,2 electrovolts. Ou calcular explicitamente a partir do comprimento de onda dele. Anyway, a gente sabe essas duas informações, tanto o comprimento de onda maior na série de Lyman quanto a energia correspondente a esse fóton. É a diferença de energia das energias entre o estado 2 e o estado 1. Né? Se eu colocar em números, né, ou seja, calcular qual é que é a energia cinética de recuo, né, do átomo de hidrogênio para essa transição aqui, especificamente, para o fóton que está sendo emitido nessa transição, qual é que é a energia cinética? Bom, a gente consegue mostrar aqui explicitamente que, a menos no fator 2 aqui, eu tenho o quadrado de π multiplicado pelo h cortado c dividido por lambda, né? Todo mundo está ao quadrado. Essas quantidades aqui estão ao quadrado, né? πh cortado c e o lambda estão ao quadrado, o que sobrou é 2 dividido pela energia de repouso do átomo, né? No caso, do átomo de hidrogênio. Basicamente, a massa do próton. A massa do elétron é irrelevante comparado com a massa do próton. Botando em números, como eu falei, a gente precisa das quantidades físicas conhecidas, né? A gente tem, então, πh cortado c dividido por lambda ao quadrado. Então, a gente tem πh cortado c em unidade de electrovolts, é o 1973 electrovolts angstrom, né? E o comprimento de onda que a gente está utilizando aqui é da transição 2,1, né? É o 1220 angstrom. Todo mundo ao quadrado multiplicado por 2 vezes dividido por a energia de repouso em electrovolts, né? Do átomo. O átomo de hidrogênio, eu vou supor que vou usar aqui o valor da energia de repouso do próton para dar a energia de repouso do átomo de hidrogênio. Né? A energia de repouso do próton é 938, 10 na 6 electrovolts, ou seja, 938 MeVs. 938 mega electrovolts é a energia de repouso do próton. Né? 938 MeV, MeV vezes 6 electrovolts. Com isso, vocês conseguem ver que a energia cinética a gente vai obter em unidades de electrovolts. Né? A energia cinética de recuo do átomo de hidrogênio nesta transição, emitindo um fóton, né, de 122 nanômetros, né, é 5,510 na menos 8 electrovolts. Né? A gente vai comparar quanto é que é a fração da energia, né, que deveria ser emitida, qual é que é a fração dessa energia cinética de recuo comparado com a diferença dos níveis de energia, né, E2 menos E1, que é o 10,2 electrovolts. Que no modelo de átomo com massa infinita, ou com núcleo de massa infinita, toda essa energia de 10,2 iria diretamente para o fóton, né? Nada, zero, para a energia cinética do núcleo. Agora, no caso realístico, essa diferença de energia na transição, que é o 10,2, uma parte vai para o fóton e uma parte vai para a energia cinética de recuo do núcleo. Né? Então, eu preciso calcular qual é que é a fração dessa energia de 10,2 que vai na forma da energia cinética de recuo do átomo, né, de hidrogênio. Se eu fizer essa razão, que é o 5,5 10 a menos 8, dividido por 10,2, isso nos dá, então, 5,4 10 na menos 9, tá? Isso é 10 na menos 7% da energia disponível, né, na transição.
significa que aquela aproximação que a gente está fazendo, né? Mesmo que a gente usar a energia de recuo, né, realística para o átomo de hidrogênio, quando ele emite fótons, né, nas suas transições, explicitamente, né, explicitamente, lembrando que na série de Lyman são aqueles que têm o menor comprimento de onda. Eu já estou fazendo o limite inferior, né? Ou seja, eu estou obtendo os maiores valores possíveis, né? Nesse exemplo para a energia cinética, né, de recuo do átomo, né? Todas as outras transições, série de Balmer, Paschen, assim por diante, têm comprimentos de onda maiores, né? Obviamente, as energias cinéticas de recuo vão ser menores que esse 10 a menos 8 eletronvolts. Mas mesmo no caso mais problemático, né, que seria os comprimentos de onda menor, a fração da energia disponível na transição é irrisória. Né, 10 na menos 9. Isso quer dizer que a energia cinética de recuo do núcleo é 10 na menos 9, né? 10 na menos 9, ou seja, 10 na menos 9, isso é 1.000, milhão, bilhão. Isso é 1 bilhão de vezes menor que a energia 10.2 eletronvolts disponível para entregar para o fóton, né, explicitamente. Então, as aproximações de massa infinita para o núcleo estão também mostradas aqui através do cálculo explícito da energia cinética de recuo, né, explicitamente. Aqui eu vou fazer um exercício de fixação sobre o uso do modelo do Bohr para entender como é que são os picos, né, na parte discreta do espectro de emissão do raio-x. Né, a gente tem uma parte que é contínua, que tem a ver com o bemistralo, o freamento dos elétrons, né, e superposta a ela nós temos picos, né, e os picos, como a gente comentou, estão associados com o tipo de material que os elétrons, né, do tubo de raio catódico interagem, né? Ou seja, basicamente a gente mostrou no modelo do Bohr que esses picos nada mais são que o preenchimento de lacunas, né? A gente tem a ionização, ou seja, arrancar elétrons mais internos desses átomos, né? Eu tenho o preenchimento dessa lacuna. Quando eu preencho essa lacuna, eu tenho, obviamente, emissão de fótons com determinado comprimento de onda bem específico, né? E a gente até calculou numericamente para uma transição mais simples, que é transições do N igual a 2 para o N igual a 1, ou seja, os elétrons arrancados na ionização estão no estado fundamental, estão cobertos por elétrons que estão no estado N igual a 2. A gente calculou explicitamente qual é que é a frequência e o comprimento de onda da radiação emitida quando o buraco, né, a vaga é preenchida, né? E esse comprimento de onda vai aparecer no espectro do raio-x gerado, né? Aqui, então, eu quero calcular, usando aquele modelo analítico da aula passada, usando o modelo de Bohr, né, calcular as frequências dos comprimentos de onda, né, associadas às linhas K-alfa do espectro de raio-x gerado, são os picos, né, que devem aparecer, para dois elementos, o zinco, que tem número atômico 30, e a prata, que tem número atômico 47. Certo? As linhas K-alfa, na terminologia do Mosley, né, que é o experimental que analisou como é que é a dependência do número atômico dos elementos com o raiz quadrada das frequências desses picos que aparecem na parte discreta picos no espectro do raio-x gerado, né, correspondem às linhas K-alfa da terminologia do Mosley, correspondem a transições eletrônicas, né, para preencher o buraco, do N igual a 2 para N igual a 1. Isso a gente viu explicitamente na aula passada. Do N igual a 2 para o N igual a 1, a gente modelou no modelo do Bohr como é que fica a dependência da frequência com o número atômico dos elementos, né, e os números quânticos da transição. Na linha K-alfa, né, a gente mostrou explicitamente, né, usando o modelo do Bohr, que o inverso do comprimento de onda emitido, né, que vai ser o raio-x gerado à parte discreta, né, que é a frequência por C, né, o inverso do comprimento de onda é a frequência dividido por C. Te mostrou explicitamente se a transição é 2 para 1, ou seja, linhas K-alfa, né, a dependência da frequência sobre C é Z menos 1 ao quadrado, porque a gente calculou lá quanto é que seria a constante de Rydberg para a carga efetiva que o elétron que está descendo para cobrir o buraco vai enxergar, né? A carga efetiva não é Z, é Z menos 1, né? Então, Z menos 1 ao quadrado multiplicado pela constante de Rydberg para o hidrogênio é a constante de Rydberg para o núcleo efetivo que o elétron que está descendo, né? Vai transitar do 2 para o 1, está enxergando.
E o fator 3 quartos vem das frações, né? 1 sobre 1 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado, que são os números quânticos associados à transição, né? Partindo de 2 para n igual a 1. Isso mostrou explicitamente essa expressão, né? A dependência de μ com quadrado de z. Né? Dá para ver claramente que nas linhas K-alfa, a dependência de um elemento químico, né, vem na forma do número atômico, né? Do número atômico Z do elemento que tu está jogando os elétrons. Né? Então, aqui no caso do zinco e da prata, a gente consegue calcular sabendo os números atômicos. Né? No zinco é 30, na prata é 47. Né? A gente consegue mostrar explicitamente aqui que o comprimento de onda emitido de raio-x, né, que vai fazer o pico lá no espectro do raio-x gerado, né, é basicamente o inverso dessa expressão aqui, né, essa aqui. O inverso de z menos 1 ao quadrado, 3 quartos, constante de Rydberg para o hidrogênio, né, o inverso disso. Né. Então, no caso do zinco, né, com z igual a 30, nós temos então 39 ao quadrado, 3 quartos, a constante de Rydberg para o átomo de hidrogênio, que é 1,098 10 na 7, inverso de metro. O inverso dessa quantidade nos dá o comprimento de onda de emissão do raio-x emitido para o zinco. Né? Numericamente aqui vai sair em metros, né, mas a gente vai transformar para angstroms. Né? Isso vai dar 1,5 angstroms para o comprimento de onda emitido na parte de picos, né, do espectro raio-x gerado se o material é zinco. Né? Bom, se a gente tem um comprimento de onda, a gente pode calcular explicitamente a frequência desse fóton, né, desse raio-x. Né? Basicamente é C pelo inverso do comprimento de onda, ou C 10⁻8 metros por segundo, dividido por 1,5 angstrom. Isso nos dá uma frequência em Hz, né, que é 2×10⁻18 Hz. O mesmo cálculo para prata, né, onde Z é 47, então aqui a gente tem Z menos 1 dá 46 ao quadrado, 3 quartos, que é linhas K-alfa, né, transição 2 para 1, o constante de Rydberg inverso desse produto. Né. Isso vai nos dar um comprimento de onda para prata, que é pico que vai aparecer no raio-x gerado por prata, né, 0,57 angstrom. Aí a frequência correspondente, que é C sobre lambda, este lambda, né, é 5,3 10⁻18 Hz. É só para calcular numericamente a expressão, fazer o uso numérico, né, cálculo numérico, de uma transição específica para dois elementos, né, na parte de pico de raio-x gerado, usando o modelo Bohr que a gente derivou na aula passada. Né. Aqui eu estou mostrando para vocês o que são os diagramas de Moseley. Né? São os diagramas, então, de Z versus raiz quadrada de Ni, né? Raiz quadrada da frequência. Né? A gente mostra claramente que no modelo do Bohr, as raízes quadradas de Ni têm uma dependência linear, né? Linear no número atômico do elemento. Né? Mas o que vocês conseguem ver aqui como pontinhos, né? Basicamente é o dado experimental. Né? O Moseley vai lá no raio-x gerado, identifica para aquele elemento qual é que é o valor da frequência do pico que aparece, e aí ele começa a construir essas estruturas aqui. Né? Essas estruturas, você consegue ver que essas estruturas formam linhas, né? Formam linhas para diferentes elementos e as raízes quadradas das frequências que aparecem lá no raio-x gerado a parte de pico, né? Formam uma série de linhas, por isso que ele chama de linha K-alfa, linha K-beta, linhas L-alfa e assim por diante. Que são linhas mesmo, né? Os dados experimentais de Z versus raiz de Ni formam linhas mesmo, né? E, claro, a gente pode fitar essas linhas, né? E interpretar dentro do modelo, que é o modelo de Bohr, né? Qual é, que é a interpretação para a inclinação dessas linhas e qual é que é a interpretação para os coeficientes lineares dessas linhas, né? Tá? Então, por exemplo, aqui a gente está analisando as linhas K-alfa para dois elementos, né? Os pontinhos que a gente está mostrando ali é o 30 e o 47, né? O 30 e o 47 na linha K-alfa, aqui está o 30, que é o zinco, né? Este ponto aqui, ó. E o outro é a prata, né? A prata é 47, né? 47
Deve ser um desses carinhas aqui, eu acho que esse mais inferior aqui. Então a gente estava fazendo uma continha ali, analisando só 2 pontinhos da linha Calfa, né? Ou seja, para 2 elementos, né? Mas o Moseley mapeia para todos os elementos que ele conhecia à época, né? No espectro, os picos no espectro do raio-x gerado, Z versus Z. A gente já mostrou na aula passada, né? Que a interpretação para inclinação e para o coeficiente linear é justamente a inclinação tem que ver, né? A inclinação de raiz de Mi versus as dependências aqui do modelo do Bohr, né? A inclinação tem a ver com duas coisas, né? Tem a ver explicitamente qual é com a transição, né? A transição que está ocorrendo, porque dependendo da transição, esse número aqui, essa fração vai mudar, né? Então, na linha K-alfa, basicamente a inclinação é 3/4 da constante Rydberg 4 de hidrogênio multiplicado por C, raiz quadrada disso, né? Essa é a inclinação. Então, a inclinação tem a ver com qual transição está ocorrendo, né? As transições aqui, no caso, na K-alfa são transições 2/1, né? Onde a inclinação é dada por 3/4 RHC raiz quadrada disso. Né? E o coeficiente linear tem a ver com, basicamente, quantos elétrons efetivamente nas camadas inferiores o elétron que está transitando, que está baixando, né, vai enxergar. Nas transições de 2/1, ele só enxerga um elétron, que é o elétron que restou na camada N igual a 1, ou no nível de energia N igual a 1, no átomo de hidrogênio, ou no átomo correspondente neutro, né, explicitamente. Então a gente aprendeu a saber, né, na aula passada, via modelo do Bohr, interpretar as inclinações nos gráficos de Moseley, né? Então, as inclinações são diferentes aqui, porque esses pontilhados correspondem, essas linhas, né, correspondem a transições distintas, né, dos elétrons que estão preenchendo aquele elétron daquela camada que foi arrancado, né, devido à ionização. E o coeficiente linear tem a ver com o número de elétrons efetivos que o cara que está transitando, que está descendo de nível, está enxergando efetivamente. Né? Ou seja, os elétrons estão blindando o núcleo, né? E ele enxerga uma carga efetiva que não é a carga do núcleo, mas a carga blindada do núcleo, né? Por esses elétrons que estão com camadas mais baixas que esse cara que está transitando e formam uma blindagem eletrostática, né? Pro núcleo Z, que tem número atômico Z. Né? As interpretações nas inclinações dos coeficientes lineares podem ser explicados via modelo do Bohr, né? As diferentes linhas, né? Que o Moseley mediu são correspondentes às diferentes transições eletrônicas, né, dos elétrons que estão preenchendo a camada que foi ionizada, né, e os coeficientes angulares lineares vão ter uma interpretação através qual é que é o efeito de blindagem, né, para os elementos químicos. Né. Aqui nós analisamos átomos hidrogenoides, átomo de hidrogênio muito, né, mas a gente não analisou ainda átomos hidrogenoides, né. Nós devemos lembrar que o modelo do Bohr, nós analisamos as limitações do modelo do Bohr na aula passada, né? A gente mostrou que uma das limitações é que ele só descreve átomos com um único elétron, né? Ou seja, eu tenho um núcleo, um único elétron orbitando, né? Vejam bem, átomos grandes, né, a partir do hélio em diante, né, tem átomos neutros, né, tem muito mais que um elétron orbitando o núcleo, né? E, então, no caso do modelo do Bohr, eu só consigo descrever para núcleos maiores, né, só átomos ionizados, né, com uma certa limitação. Né? Lembrando que o modelo do Bohr é aplicável para um único elétron orbitando num núcleo que tem número atômico Z. Mas, a princípio, se eu tenho um átomo ionizado, onde apenas um elétron está orbitando esse núcleo, eu posso usar tranquilamente o modelo do Bohr, que a gente já derivou, né? No caso do modelo do Bohr, qual é que são os raios, os níveis de energia e assim por diante, né? Então, eu vou analisar aqui um caso específico de um átomo ionizado, que é o átomo de hélio, tá? O átomo de hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, né? Ou seja, o número atômico do hélio é Z igual a 2, né? 2 prótons, né? E o número de massa atômica, que é o número de nucleons, né? É 4, porque a gente tem 2 prótons e 2 nêutrons, né? Como o número atômico do hélio
é 2, significa que o átomo de hélio neutro tem 2 elétrons orbitando, né, o núcleo de hélio. Tá? Então, o átomo de hélio neutro tem 2 elétrons. Tá? Se eu arrancar um desses elétrons do átomo de hélio neutro, ele vira um íon, né? Que é o hélio mais. Eu arranquei um elétron, fica recarregado positivamente uma vez, né? Esse íon de hélio, certo? Só tem um elétron orbital, e aí eu posso usar o modelo de Bohr para descrever níveis de energia, raios, momentos angulares desse elétron que restou aqui orbitando em torno do núcleo de hélio, que tem 2 prótons, né? E 4 nucleons, né? 2 prótons e 2 nêutrons. O núcleo de hélio é muito mais massivo que o núcleo de hidrogênio, né? O núcleo de hidrogênio tem um próton, mas o núcleo de hélio tem basicamente 2 prótons, 2 nêutrons dá 4 vezes basicamente a massa do núcleo do 2 vezes a massa do próton, né? Então o hélio tem um núcleo que é 4 vezes mais massivo que o núcleo do próton, o átomo de hidrogênio, né? Bom, aí eu vou calcular os níveis de energia, os raios, para o caso do hélio ionizado, e depois vou fazer uma estimativa de qual é que é a energia de ionização. Só para lembrar, a energia de ionização é qual é que é a energia que eu tenho que entregar para um átomo neutro, né, para arrancar um elétron desse átomo neutro. Então eu vou estimar qual é que é a energia que eu tenho que entregar para um átomo de hélio neutro, né, para os elétrons do átomo de hélio neutro, para arrancar eles de lá. Tá? Isso é chamada energia de ionização do hélio neutro, que tem 2 elétrons. Né? Eu vou mostrar, o que eu quero me mostrar com essa brincadeira é que, no caso do hélio ionizado, é mais fácil, né, aliás, perdão, é menos fácil arrancar o elétron do átomo de hélio ionizado que arrancar elétrons do átomo de hélio neutro. Tá? Então, eu vou mostrar que a energia de ionização é menor no átomo neutro do que nos íons, tá? Nos átomos ionizados. Vou começar com o hélio ionizado, tá? Onde eu tenho um elétron orbitando um núcleo que tem número atômico Z igual a 2, 2 prótons. Né? Lá no modelo do Bohr, a gente consegue descrever os níveis de energia e os raios, uma quantidade assim. Né? Os níveis de energia do hélio ionizado, né, basicamente, usando fórmula de Bohr, né, a gente conhece os níveis de energia para Z diferente de 1. Né? Aqui a gente derivou isso aqui explicitamente lá naquela aula do início do modelo do Bohr. Né? Os níveis de energia são proporcionais a z ao quadrado, né? E claro, cai com o inverso do quadrado do número quântico principal. Né? Mas a única diferença do átomo de hidrogênio é quando eu coloco um núcleo com z diferente de 1, é o aparecimento do z ao quadrado aqui, né? Nos níveis de energia, z ao quadrado em cima, multiplicando o alfa 2. Né? Ah, comparado com o átomo de hidrogênio, essa expressão aqui significa que no caso para o átomo de hélio ionizado, onde o Z é igual a 2, eu tenho um fator 4 apenas comparado se eu fosse calcular os níveis de energia para o átomo de hidrogênio, onde o Z é igual a 1. Então, se eu trocar Z igual a 1 por Z igual a 2, eu vou ter um fator 4 de diferença entre os níveis de energia. Então, os níveis de energia do hélio ionizado são 4 vezes os níveis de energia do átomo de hidrogênio, certo? Isso significa que a gente vai ter que multiplicar o menos 13,6 por 4. Isso vai nos dar, então, para os níveis de energia do hélio ionizado, é menos 54,4 eletrovolts. O 54,4 é 13,6 multiplicado por 4, né? Dividido por N ao quadrado. Então, eu consigo calcular todos os níveis de energia para o hélio ionizado a partir do fundamental, né, com N igual a 1. A energia do estado fundamental do hidrogênio, a energia do estado fundamental do hélio ionizado, o hélio+, é menos 54,4 eletrovolts, e depois os outros níveis a gente divide por N ao quadrado. Né? A mesma coisa para o raio. Né? O raio do átomo de hélio, se a gente pegar a expressão completa, né, para um núcleo Z, número atômico Z, a gente mostrou quanto é que é o raio para um núcleo com um número atômico Z. Né? Basicamente era o comprimento de onda Compton reduzido, dividido por alfa, N ao quadrado, e o número atômico estava no denominador, acompanhando a constante de estrutura fina, né? Para um Z diferente de 1. Né? De novo, para Z igual a 2, a gente consegue ver que a expressão que eu obtenho para Z igual a 2 é exatamente a metade dos raios que eu obtenho no modelo do Bohr. Né? Porque no modelo do Bohr, para o átomo de hidrogênio, né? Basicamente, como a gente mostrou agora no início da aula, né? É o comprimento de onda Compton reduzido do elétron dividido por alfa. Né? Então,
os raios de órbita dos elétrons no hélio ionizado são as metades dos raios de órbita do átomo de hidrogênio, certo? Ou seja, basicamente, a gente consegue calcular explicitamente os raios de órbita para o hélio ionizado como sendo a metade do raio de Bohr, né, o zero, que é 0,529, né, a metade disso é 0,2645 angstroms, né, multiplicado pela estrutura do N ao quadrado, né, para os raios de órbita. Então, eu consegui calcular aqui explicitamente, só usando o modelo do Bohr, generalização para um número atômico com um Z qualquer, né, comparado, claro, com os valores dos níveis de energia e raios para o caso do átomo de hidrogênio. Fator 4 para os níveis de energia e metade para os raios, né, entre o hélio e os valores correspondentes para o hidrogênio. Muito bem. Ou seja, se eu quisesse arrancar um elétron do átomo de hélio ionizado, eu teria que dar, se ele está no estado fundamental, né, eu teria que entregar uma energia de 54,4 eletronvolts para arrancar esse elétron no estado fundamental do átomo de hélio ionizado. 50 e poucos eletronvolts eu teria que dar, né, para arrancar ele dali. Ele está no estado fundamental. Né? Agora eu vou fazer uma estimativa. Qual é, que é a energia que eu tenho que entregar para um elétron? Agora, no caso do átomo de hélio neutro, onde no hélio neutro eu tenho dois elétrons orbitando o núcleo. Né? Lembrando que a introdução do novo elétron nos introduz uma novidade, que é a interação coulombiana repulsiva, né, entre os elétrons, além da interação coulombiana atrativa do núcleo com o elétron. Então, além da energia de interação entre o núcleo e o elétron, a gente teria também a interação coulombiana repulsiva dos elétrons entre si, os dois elétrons, né? No átomo de hélio neutro tem dois elétrons, né? A interação coulombiana. A energia potencial repulsiva, né, dos dois elétrons, né, é K quadrado dividido por R, que é a expressão da energia potencial coulombiana, né, repulsiva. Se eu quiser, eu posso escrever em termos da constante de estrutura fina, mas basicamente é Ke2 dividido por R, onde R é a distância, né, entre os dois elétrons dentro do átomo de hélio neutro. Né. Para fazer uma estimativa da ordem de grandeza dessa energia de potencial repulsiva entre os elétrons, aqui eu estou fazendo um esqueminha, né, do núcleo do hélio, que tem dois prótons e dois nêutrons, e os dois elétrons orbitais no átomo de hélio neutro. Né. Vejam bem que a distância de maior afastamento dos dois elétrons, né, lembrando que eu estou com órbita clássica circular, né, seria um raio que é um diâmetro, né, uma distância entre os dois elétrons máxima, que basicamente é 2 vezes o raio de Bohr, né? Raio de Bohr para o hélio, né? Raio de Bohr para o hélio, certo? Então aqui eu vou fazer uma estimativa se os dois elétrons estão no estado fundamental, ou se ambos estão no nível n igual a 1. A gente pode mostrar que a distância de maior afastamento dos dois elétrons é basicamente 2 vezes o raio de Bohr para o hélio, né? 2 vezes o raio de Bohr do hélio. 2 vezes o raio de Bohr para o hélio, basicamente é o raio de Bohr para o hidrogênio, porque os raios de Bohr, os raios, né, para o hélio, né, são basicamente metade dos raios de Bohr para o hidrogênio. Então, 2 vezes o raio de Bohr para o hélio é exatamente o raio de Bohr para o hidrogênio. E aí a gente pode fazer estimativa de qual é a ordem de grandeza, né, da energia potencial repulsiva dos dois elétrons, assumindo. Obviamente eu estou fazendo estimativa de qual é que é o menor valor dela, né? Se eu estou com máxima distância, eu vou ter com o menor valor estou estimando o menor valor possível para a energia potencial repulsiva, né? Aqui escritos em termos das quantidades físicas que a gente conhece, né? O Ke2, né, constante Coulomb multiplicado por E quadrado, a gente já conhece em unidades de electrovolts, né? É 1,44 electrovolts vezes nanômetro, né? E 2 vezes o raio de Bohr para o hélio é o raio de Bohr para o hidrogênio, que é o 0,529 angstroms, né? Mas em unidades de nanômetro, a gente cancelar os nanômetros, né? Isso vai ser 0,529 10 na menos 1 nanômetro, né? Lembrando que nano é 10 na menos 9, né? Ou 10 na menos 1 a gente obtém 10 na menos 10, que é o angstrom, né? Então, só estou escrevendo o raio de Bohr para o hidrogênio, que é 0,529 angstrom em unidades de nanômetros. Né? Cancelamos e obtivemos qual é a estimativa da energia
potencial repulsiva entre os dois elétrons no átomo neutro de hélio, né? Isso dá uma energia positiva que é 27,2 eletronvolts. Lembrando que essa estimativa aqui é o menor valor, né, possível para a energia potencial repulsiva clássica, né, desses dois elétrons. Né? Se a gente calcular quanto é que é a energia total, então, dos elétrons no sistema, de um elétron desses no sistema neutro, né, ou seja, a energia dele, do elétron ligado aqui no átomo neutro, tem que ser a energia associada à interação colombiana com o núcleo, que é a energia do estado fundamental, que é o menos 54,4. O menos 54,4 é a energia do estado fundamental do átomo de hélio ionizado, né, que é unicamente a interação, é a energia de interação entre o elétron e o núcleo, né, adicionado de uma estimativa, né, que é, como eu falei, é um nível inferior, né, uma estimativa inferior da energia potencial colombiana repulsiva, que é positiva e vale 27,2 eletronvolts na minha estimativa. Né? A energia total, né, de um elétron, onde ele tem um outro companheiro, não é 54, menos 54,4 eletronvolts, é menos. É menos 27,2 eletronvolts. Essa energia de menos 27,2 eletronvolts é a estimativa grosseira de qual é, que é a energia de um desses elétrons que está orbitando o núcleo do átomo de hélio. Né? Isso significa que se a energia é menor que no átomo ionizado, né, que é menos 54,4, significa que eu tenho que entregar menos energia num átomo de hélio neutro para arrancar os elétrons que arrancar o elétron quando o átomo de hélio é ionizado. Tem que dar mais energia no estado fundamental, menos, eu tenho que entregar 54,4 eletronvolts para arrancar o elétron quando o hélio está ionizado, e menos energia, que é só 27,2 eletronvolts, no caso quando o elétron está acompanhado de outro e forma um átomo neutro. Então, em geral, isso vale para outros átomos de muitos elétrons, né? A energia de ionização para átomos neutros é menor, em geral, do que para os átomos ionizados, e a gente faz um exercício aqui simples usando o átomo de hélio, fazendo a estimativa, né, de qual é, que é a ordem de grandeza da energia potencial colombiana repulsiva, né? Que tem que ser adicionada com a energia associada à interação só entre o núcleo e o elétron no orbital. Né? Essa estimativa que eu fiz, que é menos 27,2 eletronvolts, como sendo a energia típica de um desses elétrons no átomo de hélio neutro, né, pode ser comparado com o valor experimental. Né? O valor experimental é 24,58 eletronvolts. Então, essa estimativa que a gente fez aqui não está tão ruim. Né? Lembrando que esse 27,2, né, para energia potencial repulsiva, é o menor valor possível, né, quando os elétrons estão mais afastados. Né? O valor médio aqui deve ser um pouquinho maior que 27,2, e aí a gente consegue chegar nessa... Lembra que eu estou subtraindo, né? Se eu usar um pouquinho o valor médio, um pouquinho maior que 27,2, eu já consigo recobrir o valor experimental, né, da energia de ionização medida, né, no átomo de hélio neutro, que é 24,58 eletronvolts. Né? Com isso eu encerro, então, a exercício de fixação do modelo de Bohr, aqui especificado para átomos ionizados, né? Qual é que é a relação dos átomos ionizados com átomos neutros, né? Nos átomos neutros você tem que adicionar, além disso, né, a energia potencial colombiana repulsiva de interação dos elétrons. Né? No caso aqui do hélio é fácil porque eu só tenho 2 elétrons. E aí a gente vai então para o segundo ponto da aula de hoje, que é a questão da dualidade onda-partícula, né? Ou seja, a hipótese do de Broglie, né? De dualidade da matéria se comportar como onda. E ele admitiu que se ela se comporta como onda, a matéria, né, ela vai ter um comprimento de onda que é calculável a lá conta de comprimento de onda do fóton, né? Como a gente faz a relação entre o momento linear dessa partícula com o comprimento de onda a lá fóton. Então, só para lembrar, né, no caso clássico, se a gente está fazendo experimento de radiação clássica, né, fazendo experimento de dupla fenda, né, da radiação clássica, usando o experimento de Young, né, que basicamente é o experimento de fenda dupla. Se a gente não tem fenda dupla, se a gente tem fenda simples, né,
se a gente incide radiação eletromagnética monocromática, né? Numa fenda simples, a gente não tem fenômeno de interferência, né? A gente vai ter um pico de intensidade no miolo aqui, né? Imediatamente, imediato aqui a fenda, né? E depois, claro, um esmaecimento da intensidade para distâncias maiores que o centro, né? Se eu tenho fenda dupla, a gente sabe lá do eletromagnetismo clássico, né? Onda monocromática clássica, eletromagnética, né? Que se eu tenho uma fenda dupla, cada uma das fendas funciona como uma nova fonte, né, de onda monocromática, né, plana, né? E a interferência dessas duas ondas planas, né, destas ondas planas monocromáticas, o efeito da interferência, né, dos destrutivas e construtivas dessas ondas planas, né, vão nos dar a figura de interferência típica, né, da radiação passando por fendas duplas, que é o experimento de Young para radiação eletromagnética, né? Ou seja, o fenômeno de fenômeno de interferência é tipicamente um fenômeno associado a caráter ondulatório, né? No caso especificamente a radiação eletromagnética, que classicamente é modelada como onda. Então, a gente espera que fenômenos com surgimento de padrões de interferência devem estar associados tipicamente a, a processos que são iniciados por interferência de objetos que têm caráter ondulatório, né, como nas ondas clássicas típicas da radiação eletromagnética. Mas aqui nos modelos semiclássicos, né, tanto no modelo do Einstein, por exemplo, o efeito fotoelétrico, né, como no modelo do Compton, né, a gente também está encarando a radiação eletromagnética na sua versão corpuscular, né? Mas antes de começar essa discussão, se eu fosse fazer o mesmo tipo de experimento, né, de fenda dupla com matéria, do ponto de vista clássico, né, o que eu esperaria observar se eu fizesse um feixe de matéria passando por uma dupla fenda, do ponto de vista clássico, o que eu imaginaria era concentrações, né, na mesma linha aqui da fenda, né, muito parecido com esse tipo, né, concentração das partículas do feixe imediatamente aqui paralelos com as fendas, né, basicamente assumindo esse tipo de concentração, né, uma intensidade das partículas que chegam na região imediata aqui, né, das fendas, né, mas nenhum fenômeno de interferência, né, justamente que eu então encara em física clássica como corpuscular a matéria, né. Esse tipo de padrão só aconteceria para o caso ondulatório. Mas no caso ondulatório, né, no caso ondulatório, a gente mostrou que em determinadas condições, as condições são a interação da radiação com a matéria, ela se comporta como ondulatória, como corpuscular também, né? A gente tem todas as características ondulatórias, que são as figuras de interferência no caso de radiação clássica, né? Onda eletromagnética clássica, mas nos modelos semiclássicos do Einstein e do Compton, essa radiação eletromagnética foi encarada como corpuscular, ou seja, o fóton foi encarado como uma partícula, né? Então, inclusive, a gente até no modelo do Compton, ele modelou, né, relacionou o comprimento de onda da radiação eletromagnética clássica com o momento corpuscular do fóton, né? O comprimento de onda do fóton é h de Planck dividido por o momento linear do fóton, né? Ou seja, um objeto que é classicamente ondulatório, que é a radiação, nesses modelos semiclássicos, principalmente o Compton, né? Tem caráter corpuscular e até eu posso designar um momento linear para essa partícula associada à radiação eletromagnética quantizada, né? Nesse sentido, né, a radiação eletromagnética ou a radiação, né, tem caráter dual, tá? No limite clássico, ela se comporta como onda, ou seja, a gente tem os padrões de interferência no experimento de Young, mas na interação dela com a matéria, por exemplo, espalhamento de raio-x, efeito fotoelétrico, a gente também enxerga, né, um caráter corpuscular, né? Tanto no modelo do Einstein quanto no modelo do Compton, a radiação magnética é encarada como corpuscular, como tendo um momento, né? Então, aqui no caso da radiação, ela já tem um caráter dual dentro dos modelos clássicos já conhecidos, né?
Lembrando que o de Broglie ele vai propor a hipótese de dualidade matéria-onda em 25. Né? Em 25 já estava assentada a ideia de dualidade da radiação, né? Caráter dual, ondulatório no limite clássico e corpuscular na interação com a matéria, ou seja, na interação com os elétrons dos átomos. Né? Inclusive, até a gente sabe em que condições a gente obtém o limite clássico a partir do modelo quantizado, né? E, e em que regime a gente tem um tratamento totalmente quântico, né? A gente mostrou que no caso da radiação eletromagnética, que pensado no modelo quântico, né, como um conjunto, né, um conjunto de fótons, né? Então a radiação eletromagnética monocromática é pensada como um número muito grande de fótons corpusculares, né? O limite clássico a gente já viu lá do Bose, né? O Bose mostrou que a energia de uma radiação eletromagnética pode ser pensada em termos do fóton como uma multiplicação da energia de um fóton multiplicada pelo número médio de fótons, né? Associado àquela radiação. O número médio de fótons é grande ah, na região clássica, né? No limite clássico, e é muito pequeno o número médio de fótons no limite quântico, né? Então, lá no caso do tratamento da radiação eletromagnética em termos de um conjunto de fótons, a gente sabe onde o limite clássico ondulatório vai ser chegado, né? Do modelo quântico, a gente vai obter o limite clássico ondulatório quando a gente está com radiação eletromagnética, tal que o número de fótons é muito grande, né? Isso vai acontecer quando a frequência, né? A frequência da radiação é baixa. Se a frequência da radiação é baixa, eu vou ter que colocar um número muito grande de fótons para cobrir a energia daquela onda eletromagnética, né? Então a gente já conhece qual é que é o limite clássico, né? Que no princípio das correspondências do Bohr é o limite de grandes números quânticos, né? Então o limite de número grande de fótons a gente obtém o limite clássico tradicional do eletromagnetismo clássico, né? E, claro, quando a gente tem poucos fótons representando aquela onda eletromagnética, a gente tem um modelo quântico, né? E, claro, essa mudança de paradigma, usar a radiação como tendo caráter dual, a gente observa os dois regimes, né? Figuras de interferência e quando ele está interagindo com a matéria, ou seja, com os elétrons ligados nos átomos, a gente vê mais o caráter corpuscular do fóton, né? Na emissão e absorção desses fótons corpusculares ou no espalhamento desses fótons corpusculares. Então já estava assentado então nos anos 20 que a radiação tem esse caráter dual a partir dos modelos quânticos ou semiclássicos do Einstein e do Compton. Né? O que o de Broglie vai fazer é fazer a pergunta ao contrário, né? Bom, se a radiação tem caráter dual, né? A afirmativa inversa é verdadeira, ou seja, a matéria também vai ter um caráter dual, ou seja, eu vou ter condições tais que a matéria se comporta, né, como tendo uma característica ondulatória, ou seja, eu posso verificar fenômenos de interferência, que é típico de física ondulatória, né, para feixes de matéria? Essa é a pergunta dele, né? Ele vai postular que sim, ele vai postular na tese do doutorado dele, em 1925, né, que as partículas também possuiriam comprimento de onda, né, uma onda de matéria, nessa dualidade similar à dualidade da radiação, né, ele vai assumir que isso é possível, como sendo a balança aqui na dualidade radiação e ter a mesma configuração no caso da matéria, né, e ele vai além, né? Ele vai dizer que sim, ele vai postular que a matéria pode ser descrita em algumas condições como sendo ondulatória e uma onda de matéria, né? E vai designar qual é que é o comprimento de onda dessa onda de matéria. Por similaridade com o comprimento de onda do fóton corpuscular, ele vai dizer que o comprimento de onda de matéria, na sua versão dual da matéria, né, na sua versão ondulatória, o comprimento de ondas desta onda de matéria, né, tem a mesma forma como o comprimento de onda do fóton. Né? Ou seja, a relação do comprimento de onda da matéria com o seu momento linear é a mesma que o fóton tem. Né? Ou seja, o comprimento de onda da matéria, no seu caráter ondulatório, é h de Planck dividido pelo momento linear dessa partícula, né, dessa matéria. Né? Esse comprimento de onda de matéria é o que a gente chama modernamente, né, depois do de Broglie, de comprimento de onda de Broglie. Então, além de assumir que tem uma dualidade onda-matéria, ele ainda vai além e designa qual é que é, né, o comprimento de onda
dessa onda de matéria. Exatamente como é no caso do fóton, né? H sobre momento linear, né? E o de Broglie 25, né, postulou que se os elétrons, por exemplo, né, fossem adequadamente submetidos a um experimento tipo fenda dupla, né, similar ao que ocorre com a fenda dupla para a radiação eletromagnética, né, também eles apresentariam um padrão de interferência. Isso é uma maluquice, né? Ele está fazendo postulados por justamente simetria com a dualidade corpuscular ondulatória da radiação, que estava bem já assentada nos anos 20, né? Ele vai, então, mostrar, tentar fazer a hipótese, né, que a matéria também tem esse mesmo tipo de dualidade, né? E vai além na forma da descrição do comprimento de onda dessa onda de matéria, né? E também ele imagina, né, que se a matéria pode ser descrita por caráter corpuscular dentro de certas condições, a gente deveria observar fenômenos de interferência como feixes de matéria e não de radiação. Onde a matéria, naquele caso ali, naquele experimento específico, está aparecendo, né, o caráter ondulatório da matéria. Né? Lembrando que, independente se é radiação ou matéria, né, um desses caráteres, ou corpuscular ou ondulatório, aparecem para cada experimento, né, de uma maneira. Eu não posso ter as duas características aparecendo ao mesmo tempo. Né? Então, no experimento com onda eletromagnética, eu não posso aparecer ao mesmo tempo no experimento com onda eletromagnética caráter ondulatório e corpuscular da radiação eletromagnética. Né? Só uma dessas faces é mostrada nas condições experimentais. Né? A gente já mostrou, no caso da radiação está claro. Né? No caso da radiação, se eu estou no limite clássico, né, a onda eletromagnética vai se comportar usual, né, usualmente como uma onda eletromagnética, uma onda. Né. E no caso da interação com a matéria, nesses casos específicos, né, na interação com elétrons dos átomos, ele vai se comportar como corpuscular. Então o de Broglie pensa que também tem certas condições em que o caráter ondulatório vai aparecer especificamente. Né. Essa hipótese do de Broglie de 25 vai ser colocada à prova, então, experimentalmente, nesse experimento famoso de 27, ou seja, 2 anos depois da proposição do de Broglie, né, no experimento de Davidson-Germer. Né. O experimento de Davidson-Germer vai fazer a interação de feixes de elétrons, ou seja, feixes de matéria, né, vai espalhar ele numa rede cristalina, que vai fazer o papel do experimento de dupla fenda, não é numa dupla fenda, mas numa rede cristalina, onde a gente tem a distância entre os átomos nessa rede muito bem definidos, né? E o aparecimento de uma figura de interferência da interação desse feixe de elétrons com esta rede cristalina, ou seja, o feixe de elétrons está tendo um comportamento ondulatório, né? Comportamento de figura de interferência. A figura de interferência, na verdade, se vocês lembrarem na radiação clássica, né, são picos na intensidade do feixe recebido no anteparo, né, em termos da distância até o centro do anteparo. Então, basicamente, o que o experimento de Davidson-Germer vai medir é, dada a energia do feixe de elétrons, espalha eles numa rede cristalina e fica medindo com um aparelho qual é que é a intensidade do feixe espalhado, né, espalhado pela essa rede cristalina, em termos do ângulo, né, de espalhamento. Muito parecido com o experimento que o Compton fez para espalhamento de raio-x, né, no caso da radiação. Né. Isso em 27. E nesse experimento, então, se verifica a figura de interferência, né, padrão de interferência, típico de fenômeno ondulatório para um feixe de matéria, no caso elétrons. Né. O de Broglie, então, vai receber o Nobel em 29, né, para a descoberta da natureza ondulatória do elétron, especificamente. Né. E depois o de Broglie vai ir além, né, vai tentar construir uma teoria consistente quântica, né, que é quantizada, né, a partir da descrição do elétron, das partículas como ondas. Né? Ele vai construir, então, a famosa teoria da onda piloto, né, onde as características clássicas da partícula vão se manter as mesmas, ou seja, as equações de movimento da partícula são as equações clássicas, né, mas a partícula é guiada, né, a partícula clássica é guiada por uma onda, né, que nesse caso tem esse comprimento de onda de Broglie, né, e está desacoplada, na verdade, da partícula clássica, né,
a onda piloto faz com que a gente tenha alguma informação quântica, né, na descrição do movimento da partícula, ainda no modelo clássico, né. No final do semestre, a gente vai discutir as interpretações, as diferentes interpretações de mecânica quântica, e a gente vai fazer explicitamente uma análise da teoria da onda piloto do de Broglie, né, que considera ainda a partícula descrita por física clássica, mas ele introduz o efeito quântico na forma da onda piloto, ou a onda de fase, né, que vai ter toda a informação quântica sobre o sistema, né, a partícula modelada numa mecânica quântica, né. A teoria da onda piloto, do de Broglie de 27, vai formular a base do que se chama a interpretação ou a mecânica quântica de Bohm, né, ou mecânica quântica bohmiana, né. Toda a mecânica quântica descrita pelo Bohm, o ponto de partida é uma generalização da teoria da onda piloto do de Broglie. Ou seja, ainda é uma teoria que tenta forçar a barra de eu ter um modelo ainda clássico, descrição clássica para a partícula, onde toda a descrição quântica está na forma da onda de matéria, na forma do seu comprimento de onda específico. Né? Aqui eu vou só mostrar para vocês qual é que é as características do experimento de Davidson-German, né? O que a gente tem aqui no experimento de Davidson-German, a gente tem elétrons com uma determinada energia cinética, um feixe de elétrons, né? Com uma determinada energia cinética. Eles, então, espalham com uma rede cristalina, onde as distâncias entre os átomos dessa rede cristalina são conhecidas, né? São fixas, né? O Davidson-German usaram, acho que é níquel, né? Cristais de níquel para constituir a rede cristalina. Esses elétrons, então, interagem com essa rede cristalina, são espalhados, né, e os experimentais, então, colhem a intensidade dos elétrons, do feixe de elétron espalhado, né, em termos do ângulo de espalhamento. Né? Basicamente é isso que eles fazem. Eles usam elétrons lentos e a rede cristalina é um níquel cristalino. Tá? Depois esse experimento do Davidson-German foi replicado pelo George Thomson. Né? O George Thomson é o filho do J.J. Thomson, né? O descobridor do elétron. Mas esse experimento do Davidson-German foi repetido a posteriori por outras pessoas e confirmou o tipo de interferência que é obtida nesse tipo de experimento. Né? Aqui tem um detalhe um pouco melhor, vou aumentar essa parte mais rosinha que fica mais fácil de entender. O que a gente tem aqui é um esquema do experimento do Davidson-German. Né? A gente tem uma pistola de elétrons, a gente tem elétrons gerados por aquecimento do filamento. Esses elétrons são sujeitos a uma diferença de potencial, no caso aqui, por exemplo, uma diferença de potencial de 54 volts, né? Então, dezenas de volts. Eles são acelerados, né? Esses elétrons acelerados com uma diferença de potencial de 54 volts espalham com a rede de níquel, né? Rede cristalina de níquel, onde a gente sabe o espaçamento, né? E o aparato experimental é capaz de medir qual é, que é a intensidade do feixe de elétron espalhado em termos do ângulo de espalhamento, tá? Por exemplo, no experimento de Davidson-Germer com uma diferença de potencial de 54 volts, eles mostraram que o pico principal, ou seja, intensidade em termos do ângulo de espalhamento, né? Você consegue ver que a intensidade tem uma figura típica de interferência de onda, né? Ou seja, dependendo do ângulo de espalhamento, tem um pico acentuado para um determinado ângulo de espalhamento, né? Eles mostraram que para 54 volts, né? O pico da intensidade mais acentuada, né? Ocorre para um ângulo de 50 graus, né? Se a gente vai fazer física clássica, que é ótica física, né? Se a gente for calcular quanto é que vale, no caso se fosse onda mesmo, né? Se os elétrons fossem onda, né? Qual é que são as condições para eu ter os picos, né? Quais as condições que eu tenho que ter para o pico, né? Basicamente a gente tem as condições de Bragg para saber, de Bragg, né? Para saber as relações entre os diferentes picos, né? Na minha figura de interferência, né? Com o tamanho da rede cristalina que essa onda estaria interagindo, né? E o ângulo de espalhamento, né? Sabe que a condição de Bragg, ou seja, a condição para eu ter os máximos nas interferências, né? Ou seja, os picos na intensidade da radiação espalhada seria tais que
N multiplicado pelo comprimento da onda incidente, do comprimento de onda da onda incidente, tem que ser igual a 2 vezes o comprimento da tamanho da rede cristalina multiplicada por seno de θ, onde θ é o ângulo de espalhamento da radiação. Isso para espalhamento de raio-x, por exemplo, numa rede cristalina. A condição de Bragg é essa, né? Ou seja, no caso do pico principal, o comprimento de onda da radiação incidente, se fosse onda mesmo, né? O comprimento de onda, isso é o n igual a 1, que é o pico principal, né? O comprimento de onda da radiação incidente para o pico principal tem que ser dado a ordem de grandeza de 2 vezes o tamanho da rede cristalina, na ordem de grandeza da rede cristalina, multiplicada por seno de ângulos do espalhamento associado ao pico principal. No caso do espalhamento do feixe de elétrons, né, eles mostraram que para 54 volts o ângulo de espalhamento associado com o pico principal é 50 graus. Eles usaram, então, a condição de Bragg, né, para calcular qual é, que é o comprimento de onda da onda incidente, entre aspas, né, da onda incidente, porque é um feixe de elétrons, né, partícula, né. Mas se fosse uma onda, para ter um pico principal associado a um ângulo de 50 graus e com a rede cristalina que é conhecida, né, é 2,15 angstrom, d seno θ nos dá um comprimento de onda típico para ter associado ao pico, né, da intensidade, que é o 2,15 angstrom multiplicado por seno de 50 graus, que foi o ângulo de espalhamento associado ao pico para 54 volts, né? Eles obtêm que esse pico aqui associado à figura de difração, né, está associado com uma onda incidente, entre aspas, né, que teria um comprimento de onda da ordem de 1,65 angstrom. Então, o espalhamento do feixe de elétrons se comporta no feixe espalhado como tendo figura de difração e o pico de maior intensidade, eles conhecem o ângulo, e com isso eles conseguem calcular explicitamente qual é que é o ângulo, qual é que é o comprimento de onda dessa radiação ou dessa onda incidente, né? Essa onda de matéria incidente, né? Experimentalmente 1,65 angstrom. Né? Se a gente for no modelo do proposto pelo de Broglie, né, para cálculo do comprimento de onda, Compton da matéria, ou seja, do elétron acelerado aqui, viajando como uma onda de matéria, o comprimento de onda da Compton desses elétrons seria o h dividido pelo seu momento, né? Ou seja, eu posso escrever o momento em termos da energia cinética, né? A energia cinética desses elétrons é basicamente a, a carga do elétron multiplicado pela diferença de potencial que eles estão sentindo, né? Que estão sujeitos, né? Então, como a gente conhece aqui qual é que é a energia cinética dos elétrons constituintes do feixe, né? É a carga eletrônica multiplicada por 54 volts, ou seja, a energia cinética desses elétrons aqui é de 54 electronvolts, né? Ou seja, elétrons com energia cinética de 54 electronvolts vão me dar um comprimento de onda Compton calculável, né? Usando, claro, a hipótese do comprimento de comprimento de onda de Broglie, né? Se eu calcular usando a energia cinética desses elétrons experimentais, né? Aqui na expressão do comprimento de onda de Broglie, a gente vai mostrar que para 54 volts, né? O comprimento de onda de Broglie desses elétrons no modelo na hipótese do de Broglie, né, é 1,67 angstrom. Né? 1,67 angstrom, um pouquinho menos que isso, é exatamente a medida experimental que o experimento de Dyson-Germer fez para o comprimento de onda de matéria que tem que espalhar no cristal de níquel, tal que o pico principal, o pico na intensidade em termos do comprimento de onda, corresponda a um comprimento de onda na condição de Bragg, né, que é 1,65 angstrom. E com isso, claro, esse experimento confirma a hipótese de dualidade do elétron, né, se comportando como onda no espalhamento com a rede cristalina de níquel. Né? É por isso que o de Broglie vai ganhar, então, em 29, o prêmio Nobel devido a essa descoberta. Né? Ou seja, existe uma figura de difração associada a espalhamento de matéria, esses experimentos de Germer, isso é feito, né? E, inclusive, quantitativamente, ele consegue associar a condição dos picos, né? Com o comprimento de onda de Broglie, hipotetizado pelo de Broglie, para esse feixe de matéria se comportando como uma onda, né? Uma onda de matéria, no caso.
onde a rede cristalina, você consegue ver, a rede cristalina, que é de 2,15 angstroms, né, é da ordem de grandeza do comprimento de onda Compton, da comprimento de onda de Broglie, perdão, do feixe de elétrons que está incidindo na rede cristalina. Mas o que o experimento em si mostra é que a hipótese do de Broglie, que partícula, né, matéria, pode se comportar como uma onda, é verificável experimentalmente. Isso existe. Isso em 1927 já foi mostrado, né? Que feixes de matéria, em dadas condições, apresenta figuras de interferência que é típico de fenômeno ondulatório, né? Por que a gente não enxerga esses fenômenos ondulatórios corriqueiramente, né? É que para objetos macroscópicos, né? Se vocês olharem aqui a expressão do comprimento de onda de Broglie, né? O comprimento de onda de Broglie é H sobre P, mas eu vou ter que, para compensar, para ter um comprimento de onda de Broglie da ordem das figuras de difração ou das estruturas de redes cristalinas que eu posso usar para testar esse feixe de matéria macroscópico, né, para gerar figuras de interferência, o momento linear dessas partículas tem que ser enorme para compensar, né, para compensar a pequeneza da constante de Planck. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um objeto que é macroscópico, né, uma bola de 42 gramas com velocidade típica macroscópica que é 10 metros por segundo, né, e calcular quanto é que é o comprimento de onda de Broglie desta bola, ou seja, o comprimento de onda de matéria de um objeto macroscópico, né, H sobre P, o H de Planck é 6 10 a menos 34, já o segundo, né? E o momento é massa vezes V, né? O momento não relativístico é massa da bola, que é 42 gramas, ou seja, 42 vezes 10 menos 3 quilogramas, né? Multiplicada pela velocidade de 10 metros por segundo, você vai obter um comprimento de onda de Broglie dessa objeto macroscópico, essa bola, né? Que é 10 a menos 33 metros, né? Isso é várias de ordem de grandeza, isso é 10 a 23 vezes menor que o tamanho típico atômico, né? Então, eu só conseguiria ver uma figura de difração usando o feixe de bolas, né, macroscópicas, se eu constituísse uma rede cristalina onde a distância nessa minha rede cristalina tenha essa ordem de grandeza, ou seja, 10 a menos 23 vezes menor que o tamanho atômico. Não existe. Como diz o Quevedo, né, não existe, né? Eu não consigo construir redes cristalinas com tamanhos, né, que sejam 10 a menos 23 menores que o tamanho atômico. Então é por isso que a gente não consegue ver esses fenômenos ondulatórios associados a objetos macroscópicos, né? Mas, para partículas subatômicas, o negócio muda de figura, porque aí eu consigo contrabalançar a pequeneza da constante de Planck por a pequeneza da massa também, né? A massa da partícula, pequeneza da massa da partícula especificamente, mesmo se eu tenha velocidades típicas macroscópicas, né? Por exemplo, o elétron ali acelerado do repouso no experimento do Davison-Germer, né? A diferença de potencial é 54 volts, então a energia cinética desses elétrons, né, é a carga dele multiplicada pela diferença de potencial. Esses elétrons típicos do experimento de Davison-Germer, os elétrons têm energia de 54 electrovolts, certo? O momento linear típico desses elétrons é, usando a expressão não relativística, né, é p quadrado sobre 2me. Com isso eu consigo calcular explicitamente o momento linear daqueles elétrons em termos da energia cinética desses elétrons em unidades de eletronvolts, né? Se eu fosse calcular, então, qual é que é o comprimento de onda de Broglie em termos da energia cinética desses elétrons, né? O comprimento de Broglie é H sobre P, mas P escrito em termos da energia cinética. Aqui, de novo, eu vou fazer todos aqueles truques, né? Multiplicar em cima e embaixo por C. Com isso, na raiz quadrada eu fico com C ao quadrado lá dentro, né? E ainda o passo final, escrever o H em termos do H cortado, né? O H é 2πH cortado. E aí a gente pode usar as constantes físicas que a gente já conhece, né? O comprimento de onda de Broglie dos elétrons, né? No experimento do Davison-Germer, né? É 2π multiplicado pelo H cortado C, que é o 1973 electrovolts angstrom, dividido por raiz quadrada de 2 vezes a energia de repouso do elétron, que é o 511 keV, né? 511 mil electrovolts, multiplicado pela energia cinética desses elétrons no experimento, que é 54 electrovolts. Com isso a gente obtém comprimento de onda de Broglie em unidades de angstrom, que é 1.7 angstrom, que é o que a gente obteve ali. Elétrons com comprimento de onda de Broglie da ordem de 1.7 angstroms numa rede cristalina
que é da ordem 1.2 anos, ou seja, da mesma ordem de grandeza, a gente deve ver efeito de interferência para esses tipos de feixe de elétrons, né? Porque o comprimento de onda de Broglie deles é da ordem de grandeza da estrutura da rede cristalina, né? A distância entre os átomos na rede cristalina, que vai me formar a minha rede cristalina para fazer a difração, explicitamente. Por isso que a gente vê explicitamente efeito ondulatório naquele experimento de Davidson-Germer. Por exemplo, se eu vou analisar partículas, subpartículas muito mais energéticas que os elétrons de 54 electrovolts. Por exemplo, se eu for analisar os prótons, os feixes de prótons do LHC, né, que tem uma energia total relativística de 7 TeV, né? 7 tera electrovolts, se não tinha 1 tera é 10 na 12, né? Ou seja, as energias relativísticas dos prótons do feixe do LHC são 7, 10 na 12 electrovolts, né? 7 tera, né? Lembrando que, no caso, na expressão, a relação entre a energia total relativística, que são 7 TeVs, né, com o momento é dado pela a relação relativística energia-momento, né? O quadrado da energia total relativística de uma partícula é igual ao PC2 mais a energia de repouso dele ao quadrado. Como a energia de repouso dos prótons é só 1 GeV, né? 1 GeV, que é 1000 vezes menor que TeV, basicamente a energia total relativística ao quadrado os prótons do LHC são basicamente o momento desses prótons multiplicado por C ao quadrado, onde a gente considera aqui o termo da energia de repouso. Né? E aí eu posso calcular quanto é que é o comprimento de onda de Broglie dos prótons do LHC. Né? É H sobre P, onde P eu vou multiplicar de novo, meu truque né, é multiplicar em cima e embaixo por C, reescrever H em termos do H cortado, né? Então H é 2πH cortado, multiplica em cima e embaixo por C, e aí eu consigo saber né, no LHC que P vezes C é basicamente, aproximadamente, a energia total relativística de 7 TeV dos prótons. E aí eu consigo calcular qual é que é o comprimento de onda de Broglie dos prótons do LHC. É 2πH cortado C dividido pela energia total relativística dos prótons, que são 7 TeV, né? Então aqui eu tenho 2π, H cortado C, ou seja, 2π multiplicado por 1973 electrovolts angstrom. Escrevo a energia total relativística dos prótons em unidades de electrovolts, isso é 7 TeV, né? 7, 10 na 12 electrovolts. A gente vai obter, então, em angstroms, o comprimento de onda de de Broglie dos prótons do LHC, né? Eles são da ordem 10 na menos 9, né? Angstrom. Ou seja, se a gente lembrar que o tamanho do núcleo é 1 femtometro, que é 10 a menos 15 metros, né? Esses comprimentos de onda de Compton, comprimentos de onda de Broglie dos prótons do LHC são um tamanho nuclear dividido por 10.000, ou seja, eles são 1/10 de milésimo de um tamanho, nuclear, tá? Porque o raio do próton é na ordem de 1 femtometro. Então, esse comprimento de onda de Broglie que eu obtive para os prótons de 7 TeV equivale a um comprimento de onda que tem tamanho, né, tem ordem de grandeza que é da ordem de 1/10 milésimo de um tamanho do raio de um próton. É por isso, lembrando que os comprimentos de onda de uma sonda, comprimento de onda de Broglie de uma sonda me dá a resolução que eu consigo enxergar com feixes de partículas, né? Significa que eu consigo resolução de décimos de milésimos do tamanho de um próton. Por isso que eu consigo enxergar quarks, gluons dentro do próton, porque a resolução do comprimento de onda, comprimento de Broglie dos prótons são muito menores que o tamanho de um próton. Então, ele consegue enxergar, tem resolução menores que o tamanho de um próton. Então, consegue enxergar estruturas internas ao próton. Aqui, ainda com partículas subatômicas, aqui no caso são calcular o comprimento de onda de Broglie, né, de nêutrons termais, né. Os nêutrons termais são nêutrons, né, que têm a energia cinética, né, que é igual à energia cinética térmica, né, típica de gases monatômicos termalizados, né. Então, basicamente, eu estou assumindo que nêutrons termais têm uma energia cinética que é dado por 3 meios de kT, que é a energia cinética média típica de gás monatômico, né. Lembrando que essa energia cinética média está associada com o momento, né, dos nêutrons na forma da expressão não relativística do
da energia cinética, né? É o momento do nêutron dividido por 2 vezes a massa do nêutron é igual à energia cinética. Eu estou assumindo que para nêutrons termais a energia cinética tem a ver com a temperatura na forma de 3 meios de kT. Com isso, para os nêutrons termais, eu consigo escrever o momento deles em termos da temperatura, né? E da massa do nêutron, claro. E aí eu consigo calcular explicitamente qual é o comprimento de onda Compton, comprimento de onda de Broglie dos nêutrons termais, né? É H dividido por P, mas o P depende da massa do nêutron e da temperatura. Aqui, de novo, todo o meu truque de sempre, né? Escrever em termos de H cortado C, né? Para isso eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por C. E lá embaixo, automaticamente, a gente tem a energia de repouso do nêutron, né? Eu consigo calcular como sendo para nêutrons termais, né? Que tem energia cinética 3 vezes de kT, né? Para a temperatura ambiente, que é 350 Kelvin, né? Esse é 2π, o H cortado C, que a gente já conhece, né? 1973 electrovolts angstrom. E embaixo a gente tem raiz quadrada, então, de 3 vezes a energia de repouso do nêutron, né? Que é 979,6 MeVs, né? 979,6 mega electrovolts, 10 na 6 electrovolts. A constante de Boltzmann, né? Escrita em unidades de electrovolts, o K, né, de Boltzmann, né? Em unidades de electrovolts é 8,62, 10 a menos 5 electrovolts por Kelvin, né? E a temperatura em Kelvin é 350, que é a temperatura ambiente. Com isso, o comprimento de onda de de Broglie de nêutrons termais, que tem energia cinética baixa, né? Lembrando que os nêutrons gerados no decaimento beta, né? São muito mais energéticos que esses caras aqui, né? Muito mais energéticos que esses caras aqui. No caso dos termais, eles têm comprimentos de onda que são da ordem de 1,5 angstrom, né? Lembrando que eu posso passar esses nêutrons por redes cristalinas e daí eu vou verificar por uma rede cristalina que tem ordem de angstrom, eu devo verificar efeitos de interferência desses nêutrons termais com uma rede cristalina. Né? Se eu for ver o limite onde a gente consegue ainda, com objetos macroscópicos, né, ver ainda fenômenos de interferência, ou seja, a caráter ondulatório da matéria, claro que eu mostrei que é objetos macroscópicos muito grandes, né? O comprimento de onda de Broglie é praticamente impossível, é tão pequeno que é impossível a gente construir uma rede cristalina que a gente consiga ver figuras de difração, né? Mas por exemplo, o pessoal está verificando efeitos de interferência, né, com feixes de moléculas, né, que são macroscópicas, né, tamanhos macroscópicos, né, são macromoléculas com massas atômicas, com várias milhares de unidades de massa atômica, né. Isso em 99, por exemplo, o grupo de Viena, né, mostrou figura de difração com feixes de macromoléculas que são os fullerenos, né, por exemplo, as moléculas que estão utilizando são grandes estruturas moleculares de carbono, né? É o C60, né? Tem 60 átomos de carbono construindo essa macromolécula, né? Eles em 99 mostraram que esses fullerenos, quando passado por uma rede de difração, que tem, claro, a distância na rede cristalina ou na rede de difração, comprimentos de onda muito parecidos, escalas de comprimento na rede cristalina com distâncias muito parecidas com o comprimento de onda de Broglie desses fullerenos, a gente verifica fenômenos de interferência para objetos que são, podemos dizer que macroscópicos, né? Que a massa é grande, né? E uma molécula enorme, né? Em 2019, uns 3 anos atrás, né, se conseguiu ver figura de difração, né, com moléculas maiores que esse C60, né, onde eles estavam construindo moléculas com 810 átomos, aqui o fullereno é 60, né, átomos de carbono. Eles passaram agora em 2019 810 átomos, então uma molécula constituída de 810 átomos e uma massa gigante, né, 25 mil unidades de massa atômica, né, isso saiu na Nature Physics 2019. Então, nos anos 90, final dos anos 90, foi mostrado que mesmo grandes estruturas moleculares, né, que se aproximam de alguma maneira para objetos macroscópicos, né, também mostram efeitos de difração para esses feixes de matéria. Né. Então, aqui é só os desenhos esquemáticos do experimento de 1999, né, do grupo de Viena, aonde eles vão passar o fullereno, que é o C60, né, uma molécula muito grande de carbono, tem 60 átomos de carbono,
eles passam pelo seletor de velocidade, colimam essas moléculas, né, com um determinado range de velocidades, né, e passam elas por uma rede cristalina, o equivalente a uma rede cristalina, né, para fazer a figura de difração. A rede cristalina aqui tem uma distância entre os elementos da rede que é da ordem de 100 nanômetros. E aí eles verificam qual é que é a figura que aparece aqui no anteparo, né, das intensidades das moléculas que chegam no anteparo, medidas a partir do valor central do meio aqui, né? O que eles mostram, a figura que eles mostram da intensidade de chegada das moléculas é esta em azul aqui. Claramente, aqui medidas em termos da distância central, né, tanto para cima quanto para baixo, né, claramente constitui uma figura típica de difração, né? O número de moléculas que chega tem uma estrutura no número de chegadas, né, justamente os padrões de interferência que são típicos de incidência de ondas, né, tipicamente ondulatórias, né, numa rede de difração. Então, com moléculas muito grandes, né, a gente pode calcular até qual é que é a ordem de grandeza do comprimento de onda de Broglie, desses fullerenos, né, do C60, né, a massa de um C60, como tem 60 átomos de carbono, né, a gente consegue calcular a massa, né, é 60 vezes a massa de um átomo de carbono, de um átomo de carbono, né? Então, um átomo de carbono tem 12 vezes a massa de um próton, né? Então, a gente consegue multiplicando por calcular a massa em quilos, né? Do fullereno C60, multiplicando 60 por 12 e multiplicar pela massa do próton em quilos, né? Então, essa é a estimativa da massa do C60 e com velocidades, né? Típicas que eles fazem pela seleção de velocidade entre 100 e 200 metros, a resolução que eles conseguem é de 20%, né? Nas medidas dessas velocidades. Mas eles conseguem selecionar velocidades entre 100 e 200 metros por segundo, né? Para essa massa. E a gente consegue calcular qual é que seria o comprimento de onda de Broglie dos fullerenos, né? Isso dá H sobre momento, né? H sobre mv, esta massa e essas velocidades, né? Isso dá entre 13 e 6 picometros, né? 6 e 3 picômetros, 13 e 6 picômetros é basicamente algumas ordens de grandezas parecidas com a rede cristalina, né? A rede cristalina aqui é 100 nanômetros, né? E o comprimento de onda de de Broglie é bem menor, né? Que a rede cristalina, né? Então aqui com certeza tem espaço, como o comprimento de onda de Broglie é menor que as distâncias da rede cristalina, tenho as condições para acontecer esse fenômeno de interferência e acontece, né? Isso está publicado nesse artigo de 99 e já se verificou, né, com moléculas muito maiores que o C60 também figuras de difração. Né? Só para encerrar essa questão da hipótese de de Broglie, né, na ideia do de Broglie ele consegue entender, por exemplo, a quantização do momento angular que o Bohr consegue no modelo semiclássico, a gente mostrou, né, que os momentos angulares no modelo do Bohr são quantizados como números inteiros de H cortado, né? O de Broglie consegue entender essa regra de quantização do momento angular pensando o caráter ondulatório do elétron no seu movimento orbital, né? Então, um elétron numa órbita circular tipo de Bohr, né, nos diferentes níveis de energia, podem ser encarados, né, como uma onda estacionária, né, viajando em torno da circunferência da órbita eletrônica. Né? Então, ele substitui o elétron clássico por uma onda estacionária. Né? A gente sabe que as ondas estacionárias, né, têm condições de quantização. Né? No caso da onda estacionária usual, 1D, né, onde a gente prende as pontas, né, a, o comprimento de onda da minha corda, né, para uma onda transversal, né, que eu chamo de L, né, só os comprimentos de onda das ondas estacionárias que ocorrem nessa corda de tamanho L são números inteiros da metade do comprimento de onda, né, para aquele modo, né, de vibração estacionária. Vai acontecer a mesma coisa aqui para as ondas de matéria, né, ondas eletrônicas, né, do elétron, né, a onda de de Broglie do elétron viajando numa trajetória que é uma distância espacial que é a circunferência do átomo de Bohr, que é 2π vezes o raio, né, associado àquele número quântico, né.
Aqui no caso, a gente não vai não poder usar exatamente a mesma regra de relação entre o comprimento, né, da corda, que seria a circunferência, e a metade do comprimento de onda, porque aqui no caso circular, lembra, para cada volta completa eu vou ter que emendar a onda, né? Eu não posso ter gap, né? Então aqui no caso de ondas circulares, né, ou seja, ondas se propagando numa trajetória circular, ou seja, numa circunferência, né? A condição de quantização tem que ser que a, a circunferência em que a onda vai viajar, se a onda é estacionária, né, o tamanho da circunferência é número inteiro do comprimento de onda dessa onda estacionária. E se a gente aplicar essa condição, né, de onda estacionária em torno aqui das órbitas circulares, que tem uma circunferência dada pelos raios de Bohr, né, a gente consegue calcular qual é que é a relação entre o número quântico principal e os comprimentos de onda, né? Então aqui a minha hipótese é que, no caso dos ondas de elétrons, né, viajando numa distância que é a circunferência da órbita eletrônica, né, o comprimento da órbita, né, a circunferência da órbita, está associada com o comprimento de onda estacionário eletrônico, né? O comprimento de órbita números inteiros do comprimento das ondas estacionárias representando os elétrons nos seus diferentes níveis de energia. Né? Se eu usar esta condição, né, para as ondas estacionárias do elétron e aplicar na fórmula, né, da expressão de quanto equivale o momento angular, que é raio vezes momento, raio clássico vezes momento, né? E o momento eu escrevi ele em termos do comprimento de onda de Broglie, né, dos elétrons, né? Ou seja, o momento pode ser escrito como um H sobre o comprimento de onda de Broglie dos elétrons, né? E o comprimento de onda de Broglie desses elétrons obedece a condição de onda estacionária, né? Que dentro de uma circunferência eu só posso ter múltiplos de um comprimento de onda, né? Dessa onda estacionária. Isso automaticamente vai nos dar a condição de quantização do momento angular, certo? Então, o de Broglie consegue explicar a quantização do momento angular via a descrição do elétron como uma onda estacionária, né, nas suas órbitas circulares, né, e impondo a condição de onda estacionária viajando dentro de um círculo, né, onde eu só posso ter números inteiros dos comprimentos de onda dessas ondas estacionárias cobrindo o tamanho da circunferência. Né. Só para adiantar um pouquinho a nomenclatura, lá no mais para o final do curso, a gente vai fazer a separação entre partícula distinguível e partículas indistinguíveis, né? E a gente vai utilizar o comprimento de onda de Broglie para fazer essa separação, né? Partículas distinguíveis é um conjunto de partículas onde a separação entre elas é maior que o comprimento de onda de Broglie, né? Se a separação entre um conjunto de partículas é menor que o comprimento de onda de Broglie delas, né? A gente vai mostrar que a gente não vai conseguir fazer a distinção entre uma partícula e outra, certo? E aí, nesse sentido, elas são partículas indistinguíveis. Então, só quando a gente for falar de partícula distinguível e indistinguível, a gente vai utilizar o conceito de comprimento de onda de Broglie delas para fazer essa separação, se eu estou num caso onde eu posso tratar com partícula distinguível ou não. Encerro aqui a minha aula, já sempre me estendo muito, né? Mas encerramos aqui a questão do modelo a hipótese do de Broglie, né, e a comprimento de onda de Broglie associado, e mostramos que experimentalmente, esse anos 20, né, já foi mostrado que a matéria se comporta assim como onda em determinadas condições, e as condições são tais que o comprimento de onda de Broglie dessa matéria seja da ordem da rede cristalina onde a gente vai fazer o experimento, né, da ordem ou menor, né, que é a rede cristalina que a gente vai passar esse feixe de matéria e vai enxergar, né, o efeito de interferência na forma de fração, né, de fração desse feixe de matéria, certo? Mas aqui, do ponto de vista formal da ideia do de Broglie, a gente vai poder também descrever matéria como onda e associar a ela um comprimento de onda. O que a gente vai fazer nas próximas aulas é encaminhar a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger. Né? A mecânica quântica ondulatória de Schrödinger, o ponto base é que eu posso descrever matéria por onda, né? E a ideia do Schrödinger, claro, é qual é que é a equação de onda
que as ondas de matéria obedecem. O Schrödinger vai construir uma equação de onda que é obedecida pelas ondas de matéria. Ele vai obter heuristicamente, né, uma equação de onda para as ondas de matéria, basicamente usando a expressão não relativística da relação entre energia e momento não relativístico. Mas a gente vai ver em detalhes, passo a passo, como é que a gente vai chegar na equação de Schrödinger, né? A equação de Schrödinger é a equação de onda para as ondas de matéria, né? Assumindo a hipótese de de Broglie que matéria também pode ser descrita por onda, né? Que tem uma função de onda associada com ela, né? Só na aula que vem, especificamente na quinta-feira, a gente vai mostrar que se eu for descrever matéria por uma onda, eu vou ter que pagar um pedágio, vou ter que pagar um preço, que é a questão da não localização dessa matéria, né? Se eu estou descrevendo ela por uma onda, a onda é um objeto não localizado no espaço, né? E aí eu perco a conexão de partícula pontual bem localizada e com momento definido da mecânica clássica, certo? O preço que eu pago para descrever matéria por onda é uma perda de alguma forma da localização espacial, né? E a gente vai ver que uma das consequências disso vai cair no que a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg, né? No final das contas, a gente pode encarar o princípio de certeza de Heisenberg como uma consequência da gente estar descrevendo a matéria como sendo como através de ondas, né? Como a gente perde a localização, uma das consequências é que o momento linear e a localização, a coordenada x da partícula, tem que respeitar um princípio de incerteza, né? Esse princípio de incerteza basicamente advém do preço que eu tenho que pagar pela deslocalização, né, das partículas clássicas se eu for descrever elas por ondas. Né? Basicamente é isso. Mas isso a gente vai ver em detalhes já na aula que vem. Né? Tratar em detalhes como é que eu vou descrever matéria via ondas e o preço que eu pago por fazer isso. Né? Depois a gente vai construir a equação de Schrödinger, né? A equação dessas ondas de matéria. Né? De onda para essas ondas de matéria. Na quinta-feira. Certo, pessoal? Fico por aqui.